Se você é advogado ou dono de escritório de advocacia e está precisando de um site, mas não faz ideia de por onde começar, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final que eu vou fazer uma análise detalhada do que você precisa saber sobre a estrutura de um site que funciona. Nessa análise, eu vou te mostrar como que se estrutura um site e quais são os elementos que o compõem. Para fazer essa análise, eu fiz uma pesquisa avançada na internet pelos maiores escritórios de advocacia do país e separei 3 opções para a gente analisar o site deles. Os 3 sites que eu separei são Santos Neto Advogados, Siqueira Castro e Demarest. Então, vamos à mão na massa. Começando aqui pelo Santos Neto Advogados. A primeira coisa que nós podemos observar no site é que ele não tem um certificado SSL que utiliza o protocolo HTTPS com criptografia instalado nele. E é por isso que ele acaba exibindo esse avisozinho aqui de site não seguro. Isso não significa necessariamente que o site tenha sido invadido e que ele não seja seguro. Significa apenas que ele não tem um certificado SSL de criptografia na comunicação entre servidor e usuário instalado. Na sequência, a gente entra na análise do site em si. Aqui a gente pode observar no primeiro elemento que ele tem tradução para a língua inglês e na sequência a gente tem o nosso menu, onde a gente tem as páginas que vão levar para as respectivas informações do site. Passando do nosso menu, a gente entra na primeira seção do site, que é a capa Hero, onde a gente tem uma capa que normalmente é utilizada para se expor de uma forma simples e objetiva o que a empresa faz e como ela trabalha. Na sequência, a gente tem a segunda seção, onde foi utilizada para falar um pouco mais sobre a empresa. Então aqui é o que seria equivalente à história da empresa ou quem somos nós. Passando por essa seção, a gente entra no primeiro call to action, onde a empresa fala um pouco mais sobre a experiência deles e deixa um botão para você saber mais. Clicando nesse botão, ele leva a gente para uma outra página, onde ele fala um pouco mais da história do escritório. Então, é o equivalente a esse primeiro botão do nosso menu. Retornando para a nossa página inicial, na sequência, a gente tem as áreas de atuação ou os serviços que eles prestam. Então, eles atuam em agronegócio, ambiental e arbitragem. Clicando nesses botões, nós vamos abrir outras páginas, onde a gente vai ter um pouco mais de informações referentes aos outros serviços que eles oferecem. Então, essa parte aqui do menu ficou resumida, né, na página inicial. Eles não colocaram todos os serviços deles ali. Eles colocaram os botões que jogam para uma página onde fala mais sobre todos os outros serviços. Então vamos fazer um teste aqui para ver se todos os botões dessa página estão levando para o mesmo lugar. Não tá. Então, dentro da página de serviços, a gente vai ter embaixo de cada nome uma página que leva para um detalhamento maior do que é esse serviço que eles oferecem. Eu não vou abrir todas as páginas aqui, porque não tem necessidade, a gente passa rapidamente. Então, ambiental, tem um textinho aqui falando sobre ambiental, um campo de busca para pesquisar por palavras ou termos dentro do site. Agronegócio, a mesma coisa. Arbitragem também, e as outras páginas provavelmente vão seguir a mesma estrutura, certo? É isso mesmo. Direito digital LGPD, infraestrutura. Inclusive essa página aqui de LGPD, ela acabou de me lembrar uma outra observação. Eles colocaram aqui embaixo o aviso de utilização de cookies, que é uma adaptação que todos os novos sites precisam fazer para atender às exigências mínimas aí das novas Leis Gerais de Proteção de Dados, ou LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Voltando aqui para a nossa homepage, abaixo da seção de serviços, o que a gente vê é algumas premiações que essa empresa já recebeu
né? Então, no caso aqui, normalmente entraria algo relacionado a parceiros e clientes, só que eles usaram essa seção num formato de carrossel, tá? Então esse carrossel ele fica passando automaticamente a cada X segundos, mostrando eles na mídia e alguns reconhecimentos que eles já tiveram. E por final, a gente tem aqui o nosso rodapé, onde a gente coloca informações básicas da empresa, como telefone de contato, endereço e outras informações aí que forem julgadas necessárias. Colocaram aqui também um link para o LinkedIn da empresa e o copyright. Clicando no link do LinkedIn, ele leva para o perfil da empresa dentro dessa plataforma. Esse site está bem simples, ele não tem muita coisa para se observar na homepage, mas ele tem outras páginas. Então vamos ver o que eles colocaram aqui na página Advogados, áreas de atuação, premiação e publicações. Premiações e publicações. Na nossa primeira página, a página Advogados, o que a gente pode observar é que eles utilizaram uma capa Hero. Na sequência, eles colocaram uma aba de pesquisa e o alfabeto inteiro para você pesquisar pelo nome do advogado que você queira procurar. Na aba Categorias, você pode também filtrar a sua pesquisa para direcionar melhor o advogado de acordo com o serviço que você está buscando. Descendo um pouco mais a página, o que a gente vê são os principais advogados que eles têm, que normalmente aparecem no início das páginas, e a gente tem mais 3 páginas, totalizando 4 páginas de advogados. Então vamos clicar aqui para ver como que ele vai interagir com a gente. Colocou mais alguns advogados no mesmo formato. Mais advogados. E na nossa última página, provavelmente vai ser a mesma estrutura. Legal. Agora vamos retornar lá para a primeira página e vamos ver aonde que vai levar esse botão de Saiba Mais. Clicando no Saiba Mais embaixo de cada perfil de advogado, a gente vai ter novas páginas, onde a gente tem informações relacionadas aos idiomas que esse advogado fala, áreas de atuação, formação acadêmica, publicações relevantes e reconhecimentos. Provavelmente, todas as páginas vão seguir a mesma estrutura, e isso a gente pode verificar agora. Segunda página está do mesmo jeito, terceira página do mesmo jeito. Levando em conta que aqui do lado da foto principal deles, eles também colocaram, além do nome do advogado, um e-mail de contato e um telefone, para que você possa entrar em contato direto. Esse íconezinho aqui que foi colocado, eu acabei de perceber que ele é um botão. Então vamos ver para onde que ele leva? Ele baixa um cartão, ele te dá um link para você baixar as informações do advogado, no formato VCF. Legal. Fechando aqui a página dos nossos advogados e indo agora para a nossa página Áreas de Atuação, que já está aberto aqui na lateral, o que nós vamos ver na estrutura é aquela mesma página que a gente viu no botão Saiba Mais lá da nossa homepage. Então, quando a gente clica aqui nesses botões dos serviços ou áreas de atuação, ele joga a gente para essa página que a gente já analisou, que a gente observou aqui, que ele coloca os serviços de uma forma mais completa. E clicando nos botões de Saiba Mais embaixo de cada serviço, ele joga para um textinho que detalha como isso acontece, como isso funciona. Seguindo aqui no nosso menu, a gente vem para a aba Premiações, onde eles colocam o ano que essas premiações foram recebidas. Então a gente pode observar aqui que eles receberam bastantes premiações, né? Desde 2007 aqui esse escritório está recebendo premiações de algum tipo. E vamos ver para onde que ele leva a gente quando a gente clica no Saiba Mais. Ele levou para uma página sem muito conteúdo. Ele tem apenas uma capa Hero com o nome da premiação. Embaixo ele tem o selo, né, a logo aí da premiação e o nome
da empresa que ofereceu essa premiação. Nas nossas outras páginas, provavelmente a gente vai seguir a mesma estrutura. Então a gente está vendo aqui realmente a mesma estrutura. E é assim que está feita a parte de premiações. Prosseguindo, a gente vai para a nossa página de publicações, que é o sistema de blog do site. Então, dentro da página de publicações, o que a gente vê é a capa Hero, um campo de pesquisa para você pesquisar por termos e as publicações que eles têm colocado com frequência. Então, essas publicações aqui, se estiverem sendo configuradas pela parte de trás do site, com as otimizações de SEO, que é o que a gente chama de Search Engine Optimizing, essas publicações vão estar sendo indexadas com os mecanismos de busca, que são Google, Bing, Yandex, Baidu, DuckDuckGo e outros, e vão estar sendo ranqueados organicamente, ou seja, vão estar aparecendo nos resultados de pesquisa sem a necessidade de você estar pagando por um impulsionamento. Aqui na página de publicações, quando a gente clica em Saiba Mais, ele abre para a gente o texto da publicação numa nova página, dentro de um post, com o texto e a referência de quem escreveu. Clicando aqui na referência, vamos ver onde ele vai jogar a gente. Ele jogou lá para a página do respectivo advogado que está aqui na nossa página de advogados e que escreveu esse artigo. Então vamos ver se esse padrão está se repetindo em todas as páginas. Aqui na outra publicação, obrigações periódicas 2022, mesma estrutura, mesmo autor da última publicação que a gente viu. Declaração de capitais, mesma estrutura e o mesmo autor que a gente viu aí nas outras páginas. Com isso, a gente conclui a análise do nosso site do Santos Neto Advogados. Partindo agora para o nosso segundo site a ser analisado, vamos começar a observar o site da Siqueira Castro. Então, na estrutura do site do Siqueira Castro, a primeira coisa que a gente vê é que ele tem um menu transparente, ele tem o certificado SSL instalado, então o HTTPS está configurado corretamente. No nosso caso aqui, o menu tem fundo transparente e fica sobreposto à capa Hero. Então a gente tem aqui os itens do nosso menu e as línguas para qual essa empresa, esse site pode ser traduzido. Então, português do Brasil, inglês, francês e espanhol. Pioneira em Full Solution, ou seja, soluções completas aí para o seu negócio. Como que essa capa Hero está estruturada? Ela está estruturada no sistema de carrossel, então são várias imagens que vão passando e em cima de cada imagem a gente tem um título com uma animação. Então ela tem um FAD, né, que ela aparece aí dentro de um efeitozinho de movimento e muda a seção na sequência. Outra coisa que a gente pode observar é que eles também têm um aviso de cookies, de utilização de cookies para atender a nova LGPD. Dando um OK, a gente vê aqui que na capa a gente tem os botõezinhos de sequência que podem ser clicados para mudar de slide e iniciamos a nossa segunda sessão. Na segunda sessão, a gente tem o primeiro Call to Action. Inovação sempre esteve no DNA do escritório. E vamos ver para onde leva esse botãozinho que ele colocou aqui. Então, nesse botão ele está contando um pouco da história da empresa. Então, tem fotos aqui dos fundadores da empresa ou da equipe que iniciou esse trabalho aí. Na sequência, um texto contando a trajetória. Depois, uma justificativa aqui do porquê contratar os serviços dele, né, mostrando benefícios. Na sequência, falando um pouco das pessoas na Siqueira Castro. Então, aqui provavelmente ele vai estar falando no texto sobre a equipe que trabalha e atua ali e alguns dados relacionados à empresa como um todo. Siqueira Castro em números, 71 anos de experiência, 83 sócios, 823
associados, 714 estagiários, funcionários administrativos, escritórios, 18 escritórios pelo país e mais de 3 mil clientes ativos. Voltando aqui para a nossa página inicial, a gente tem a nossa terceira seção, onde eles colocaram a aba de notícias. Essas notícias elas estão estruturadas sem uma imagem de destaque, está aparecendo só o título e está no formato de carrossel. Se você reparar, os títulos estão mudando. Então, se a gente clicar aqui na setinha, ele vai continuar passando e mostrando os artigos que eles escreveram e publicaram no site dentro do sistema de blogs. Continuando para a nossa quarta seção, em que a gente observa são algumas premiações que a empresa já recebeu atuando nas áreas que ela trabalha. Vamos clicar aqui no botão de Veja os Prêmios e vamos ver como é que está estruturada essa página. Aqui no botão de Veja os Prêmios, a gente tem a estrutura de menu, tradução de língua e falando um pouco sobre o impacto aí da Siqueira Castro e por isso de ter tantos prêmios disponibilizados. Seguindo, a gente tem o selo das premiações com as informações relacionadas à empresa que premiou e o porquê disso ter acontecido. Não está separado em carrossel, está separado 3 imagens por coluna horizontal. E acaba aí. Nenhum desses títulos leva para nenhum lugar, não tem link, não tem botão. Voltando para a nossa página inicial, a gente finaliza a estrutura do site com o nosso rodapé. Então aqui no rodapé o que foi colocado foram algumas informações referentes à assinatura de newsletter, onde as pessoas vão receber as publicações de notícias sempre que ela for publicada no site. Então você assinando a newsletter, publica no site, você recebe no seu e-mail. Acesso ao webmail deles, acesso à intranet deles, que é uma internet fechada dentro do escritório, siga Júri, Legal Desk, Biblioteca Virtual, termos de uso, política de privacidade, links úteis. Além disso, a gente tem o copyright e link para as redes sociais deles. Vamos ver se essas redes sociais estão funcionando e se elas existem? Em primeiro lugar, o nosso Twitter aqui está funcionando e está recebendo publicações. A última publicação foi em 2019, então ele não está ativo agora em 2022, quando a gente está gravando esse vídeo. No Facebook, a gente vê que a página também existe, mas que ela não está sendo atualizada aí desde 2021. No LinkedIn, a página aparentemente não existe, ou talvez tenha sido apagada. Felizmente. E a gente tem também o canal do YouTube, o Siqueira Castro, sendo que ele parece que está sendo atualizado com alguma frequência. Então a gente tem uma publicação feita 3 meses atrás e a mais recente há 1 mês atrás. Voltando para o nosso topo, antes da gente voltar, a gente pode observar também que eles colocaram um botão que leva direto para o topo. Então ele usa um sistema de ancoragem para estar subindo e rolando a página automaticamente ao clicar. E vamos ver agora o que eles têm nas outras páginas. Então, dentro de institucional, eles têm trajetória, escritórios, parcerias, prêmios, pro bono e valores e missão. Quando a gente entra aqui na nossa página de trajetória, que a gente pode ver que ele traz para a mesma aba aqui, clicando no institucional. Então ele leva ali para a página de trajetória. Opa! Na verdade, clicando aqui direto no menu, ele está quebrando o link, ele não leva para lugar nenhum. Então isso aqui é uma falhazinha aí na página. Então dentro da trajetória eles contam da história deles, a gente já passou por essa página, então não precisa passar novamente. Na página escritório, eles começam mostrando um mapa onde ficam todos os escritórios deles pelo mundo, então isso aqui é bem legal, né? Porque a gente pode ver que eles não são um escritório de atuação
apenas nacional, eles têm em vários outros países também. Na sequência, um textinho falando um pouco mais sobre isso e os endereços e telefones e informações de contato de todos os escritórios que eles têm. Então tem São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Vamos ver se tem os dados de escritórios em outros países. Não tem, engraçado. Então eles falam ali que eles existem em vários países, mas eles só disponibilizam aqui no site deles o contato para os escritórios que existem no Brasil. Finalizando aqui a página com rodapé. Botão de ancoragem, que leva para o topo. Agora vamos para a nossa próxima página. Seguindo aqui para a nossa página de parcerias globais, ele tem uma divisão de imagem e texto dentro da primeira seção. Dentro da segunda seção, ele fala um pouco da atuação do escritório na China, dividido da mesma forma, texto e imagem. Na sequência, atuação na França, então ele fala como que eles trabalham na França. Aqui a gente pode ver que além da animação que eles colocaram, ou seja, aquele efeito da fotinha entrando pela lateral, eles também configuraram uma sobreposição de imagem. Eles não configuraram arredondamento de bordas, então as bordinhas estão pontudas, né, do jeito que a imagem vem, e um textinho. Continuando, ele segue a mesma estrutura, coloca imagem, título, texto, né, que no caso falando de Portugal, e finaliza a página com rodapé. Todas as páginas desse site, pelo visto, tem aqui o botão com ancoragem no topo, que você clica e ele joga para cima. E vamos para a nossa próxima página. Prêmios. Então, dentro aqui da página de prêmios, a gente vai ter aquela estrutura que a gente já viu no nosso outro botão, que traz para o mesmo lugar. Então, não precisamos repassar por essa página. Na sequência, ele fala um pouco do pro bono e responsabilidade social. Então, ele inicia a página com uma foto relativamente grande aqui da empresa. Ele colocou a autoria da imagem, quem tirou a foto, onde foi. Na sequência, um texto falando um pouco sobre o assunto. E depois ele entrou aqui com uma espécie de depoimentos, né? Depoimentos em carrossel. Então, a gente tem aqui uma foto da pessoa que fez esse depoimento, falando de onde ela é, Casa de Apoio da Criança, Camp Mangueira, Creche Santo, e assim vai. Temos 3 depoimentos aqui. Prosseguindo, ele fala um pouco. Atualmente, as seguintes entidades são atendidas em todo o Brasil. Então, ele mostra para a gente as entidades que são clientes ou parceiros deles, que é uma lista bem extensa, e finaliza a página no rodapé. Prosseguindo, a gente entra na página de valores e missão. Isso aqui é o tipo de informação que hoje em dia não se usa mais, tá? Antigamente era normal, era comum que as empresas colocassem missão, visão e valores em todos os seus canais de comunicação. Hoje em dia esse tipo de informação caiu em desuso, mas também não tem problema nenhum em manter isso no site. Então, inteligência impulsionando negócios. Fala um pouco aqui da empresa e dos fundadores. Inovação sempre esteve no DNA do escritório. Um pouco mais de texto. Imagem sobreposta. Se vocês repararem, quase todas as páginas têm animação, né? Essa imagenzinha aqui entrou pela lateral. Novamente, entrando pela lateral. Nossa estrutura é sólida, mais um textinho falando. E finaliza a página no rodapé. Vamos voltar agora para a nossa página inicial e vamos prosseguir analisando as outras páginas. Então, área de atuação, inteligência jurídica, nossa equipe. Vamos para a área de atuação. Na parte área de atuação, a gente cai naquela página que a gente já tinha dado uma olhada, se eu não me engano. Então, ele começa com uma imagem, um textinho falando sobre as áreas de atuação. Na sequência, ele entra aqui com todas as áreas de atuação utilizando um sistema de sanfona, onde a gente clica e vai ter um pouco mais de texto para a gente poder estar observando, entendendo mais sobre a área de atuação em específico.
Então tem alguns textos grandes, alguns textos menores. Esse mesmo sistema de sanfona é utilizado para a gente fazer o FAQ, quando a empresa tem, então, perguntas frequentes, né? Passando aqui pelas áreas de atuação, a gente entra em clientes. Então, na parte de clientes, ele, por algum motivo, ele colocou serviços aqui, não fez muito sentido, mas foi assim que foi estruturado, colocou algumas áreas de atuação, né? Então aqui eu acredito que eles têm, a ideia foi transparecer quem que eles atendem. Então pessoas, empresas que atuam na área de alimentação, associações, esporte, hotelaria, shopping centers e etc. E também colocou algumas áreas aqui, alguns tipos de empresas, de clientes que eles têm dentro das indústrias, né? Na área de indústrias. Então, aeronáutica, agropecuária, alimentos, armamentos, e aí vai. E a página finaliza com um rodapé. Indo para a nossa próxima página, inteligência jurídica, o que a gente observa aqui? Além do menu e da logo inicial, é a capa, seguida de um texto explicativo falando sobre o conceito, depois uma imagem dividindo a seção com mais textos relacionados à biblioteca virtual. Mesma estrutura embaixo, texto. Eles colocam também as informações de onde foi tirada essa foto, né? Essa imagem que está ali. Mais um pouco de informação, serviços complementares, acompanhamento legislativo, análise preditiva. Isso aqui é muito interessante, isso aqui envolve inteligência artificial, é um assunto que está super em tendência, né? E não vai parar de crescer tão cedo, a não ser que as novas regulamentações aí que o governo impõe atrapalhem o desenvolvimento da evolução desse tipo de tecnologia, que é algo provável. Jurimetria, monitoramento de licitações, monitoramento de novos processos distribuídos, mapa de jurisprudência de julgamento, julgadores, gestão e suporte operacional jurídico e, por final, ele tem aqui um call to action. Então esse call to action fala: se você tiver interesse em conhecer de forma aprofundada essas e outras soluções de inteligência jurídica da Siqueira Castro, entre em contato. Então esse call to action aqui joga para um contato. Vamos ver o que ele abre quando a gente clica. Então na página de contato deles, eles têm um formulário simples, sem nenhuma informação a mais. Esse tipo de formulário não é o mais recomendado para nenhum tipo de site, na verdade, porque ele utiliza plugins para existir. E normalmente esses plugins têm vulnerabilidades que permitem que o site seja hackeado, atacado ou invadido de alguma forma. Por isso, o sistema de formulário mais recomendado, independente do tipo de site, é o do Google Forms, certo? O sistema de formulários do Google Forms. Por quê? Porque o Google Forms, ele, queira ou não queira, é um sistema Google, e o Google faz muito bem praticamente tudo o que ele faz. Então, utilizando o Google Forms, você não vai ter dor de cabeça com relação à segurança e vai manter o seu sistema, o seu site, as suas informações, principalmente se você tiver áreas de login, área de membros, né, segura e sem a possibilidade aí de estar sendo invadido por esse caminho. Então, continuando nossa análise, a gente vem aqui para a página de nossa equipe, que tem duas subpáginas. Então vamos ver para onde leva o botão nossa equipe, principais sócios e administrativo. Já percebi aqui que clicando direto em cima do nossa equipe, ele leva para uma página quebrada também, sem informações. Então é uma falhazinha de categorização que pode ser facilmente corrigida. Na página de nossa equipe, a gente tem um filtro de pesquisa, tem dois filtros de pesquisa. Então, esse botão aqui mantém a página dos sócios, esse aqui vai levar para a página do administrativo, que a gente já carregou aqui do lado. Beleza. Na nossa lateral esquerda, o que a gente vê é um campo de busca, para a gente digitar aí por termos de pesquisa ou nomes, seguidos de um filtro de pesquisa por área. Então, clicando aqui a gente consegue filtrar categoria, região. Não vamos usar nada nesse momento.
Dando sequência, a gente vê que existe uma animação ao passar com o mouse por cima das imagens, o que indica que ele tem uma página. Aparentemente, esse sistema aqui de exibição foi utilizado dentro do sistema de blogs do site. Então, eles, em vez de fazerem publicações, eles criaram páginas que levam aí para cada um dos associados. E agora vamos clicar para ver o que ele vai mostrar de informação desses principais sócios. Clicando, então, ele leva para uma página que fala o nome completo da pessoa, o cargo dela dentro da empresa, endereço e informações de contato, e-mail e telefone. Clicando nesse botão, ele vai abrir o vCard para a gente, que é aquele mesmo que a gente viu no site anterior. Então você consegue baixar o contato.vcf e a gente finaliza aqui o site. Fala um pouco aqui antes de finalizar quais são as áreas de atuação dessa advogada específica e o site é finalizado com o rodapé. Essa estrutura provavelmente vai se repetir em todas as páginas. Então a gente vê aqui, todas as páginas de associados seguem a mesma estrutura, ou seja, nome, endereço, contato, cartão virtual e áreas de atuação. Vamos ver a outra página, mesma coisa. E é assim que está estruturada a página de sócio. Agora vamos para a nossa página de administrativo, que são os funcionários aí que colaboram com a empresa na área administrativa. Então aqui a gente tem primeiro um textinho falando um pouco sobre o administrativo e a mesma estrutura aí de funcionários, só que sem as páginas, ou seja, aqui é só a imagem. A gente não tem a possibilidade de estar clicando e indo para nenhum lugar. E a página finalizada com o nosso rodapé. Voltando agora lá para a nossa página inicial e seguindo na nossa estrutura de páginas, a gente vai para notícias. Então, em notícias, a gente tem as categorias. Essa página de notícias aqui é o sistema de blog deles, tá? Categorizado dentro de notícias. Então, a gente tem mídia, informativos, Covid-19. E, para finalizar, a última página, contato, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, clicando direto em cima do botão notícias, o que a gente vai abrir? A gente vai abrir o blog em si, onde tem todas as publicações. A gente pode observar aqui que eles não usaram imagem de destaque dentro dessas publicações. Elas têm só título e um resumo do que você vai encontrar dentro dessa publicação. No final aqui da página de blog a gente tem o botão de carregar mais, onde clicando ele vai puxar mais conteúdo publicado, conteúdos mais antigos. Aqui na mídia é a mesma estrutura, só que dentro de uma categoria. Então, últimas notícias é uma categoria geral, onde tem todas as categorias. E a gente tem as categorias separadas. Então, a gente tem mídia e informativos. Agora, vamos ver como é que está estruturado a página de blogs, a página de publicação dentro do blog, né? Então, cada post aqui vai ser uma página. Então, dentro da nossa página aqui, da nossa publicação em si, que a gente vê inicialmente é o texto, sem a capa Hero, né? Não tem nenhuma imagem. A gente tem aqui um contador de visualizações e de comentários que foram feitos nessa publicação. Tem um botão de compartilhar para você clicar e compartilhar esse artigo nas suas próprias redes sociais. Então, eu clicando aqui e abrindo lá o meu Facebook, Carlos Stringhetti, eu consigo compartilhar no meu feed, Twitter e Google a mesma coisa. Esse Google aqui provavelmente é o Google Plus, que é uma rede social antiga e que foi descontinuada. Ela não existe mais, então esse botãozinho aqui está um pouquinho desatualizado. Na sequência, a gente vê um texto, uma imagem. Ele abriu aqui para a gente um pop-up que leva para outras notícias. Então isso aqui é para manter você navegando dentro do site, bem legal. Um pouco mais de texto, tags, então isso aqui serve para indexação com mecanismos de busca. Então a tag é tributário. E embaixo mais artigos relacionados, que a gente pode passar clicando na setinha para o lado e ir direto para outra página, se a gente quiser ler algo que interesse. Lá no final, a página acaba com o rodapé.
Eles também têm aqui o aviso de utilização de cookies para se adequar à nova LGPD. Então a gente pode aceitar ou rejeitar. Outra coisa que a gente pode observar é que eles têm um sistema de segurança reCAPTCHA instalado bem aqui. Bom, deu um errinho na página que a gente tentou visitar. Tem também o botão com ancoragem para o topo. Que a gente clica, ele joga a gente lá para cima. Agora voltando aqui para nossa... Não, ainda tem mais uma página para a gente analisar. Uma subcategoria aqui, que é dentro da notícias. Então a gente tem Covid-19. Clicando ali, ele joga a gente nessa página aqui. Que utiliza uma estrutura diferente daquela que a gente havia visto, é um layout diferente, mas que também é o sistema de blogs deles, é o mesmo sistema de blogs. Engraçado eles terem layouts diferentes dentro do mesmo site, mas em alguns casos realmente acontece. Então tem notícias, clicando em cima de qualquer um desses links aqui que está mudando de cor, você vai abrir a notícia direto. Na notícia deles, eles colocaram a data da publicação e a categoria dentro da tag, né? Tag dela. Aqui é a mesma coisa, só muda layout. Aviso de cookies, mesma coisa. Clicando na seta aqui, a gente consegue... Entrou na página de política. Entrando aqui, clicando na seta, ele move o sistema de carrossel. Esse sistema de carrossel não é automático, então ele não vai movimentar sozinho se você não clicar. Mesma coisa aqui, outras notícias. Campo de busca, categorias, então essas aqui são todas as categorias, provavelmente. Então as publicações, elas recebem categorias para ficar mais fácil de organizar. E aqui estão listadas algumas delas. Mais populares, então aqui são os que têm mais visualização, provavelmente, né? As publicações tiveram mais visualizações. Aqui embaixo, o campo de preenchimento da newsletter, ou seja, você colocando aqui o seu e-mail, ele vai automaticamente passar a te enviar todas as novas publicações que ocorrerem no site direto para o seu e-mail. E depois a gente termina com um rodapé que também está num layout completamente diferente do que a gente viu nas outras páginas, mas que está aqui estruturado. E lá embaixo ele coloca algumas redes sociais, abaixo do rodapé ele coloca algumas redes sociais. Vamos ver se essas redes sociais estão ativas. E depois mais um campo para você colocar seu e-mail e receber publicações. Aqui na lateral é o mesmo botão de ancoragem que sobe a página para o topo. No nosso canto direito do site, o que a gente pode observar, além das categorias das publicações, mais botões para as redes sociais, campos de pesquisa e um menu recolhido aqui em formato de pop-up. Então, no Facebook, a gente viu que eles têm, a última publicação foi 2021, Twitter, a última publicação 2019 e YouTube aí é mais recente, cerca de um mês atrás. LinkedIn, que a gente também já olhou, não precisamos passar novamente. E essa é a estrutura do nosso site Siqueira Castro, certo? Então agora vamos prosseguir a nossa análise para o nosso terceiro e último site, que é o site da Demarest. No site da Demarest, assim como nos outros sites que nós vimos, a primeira coisa, o primeiro elemento que a gente pode observar é um menu. Uma informação importante é que quando a gente clica na logo da empresa, na maioria dos sites, praticamente todos, ele leva a gente de volta para a página inicial. Isso é uma informação que pouca gente sabe, mas é bem útil na hora da gente estar navegando. Então fica aí essa dica. Quando a gente clica na logo do site, ele tende a levar a gente para a página inicial de novo. Então nesse site a gente tem os menus, seguidos aqui de uma logo diferente, falando Disrupt, não sei o que é, vamos descobrir. E
Na sequência, a tradução de línguas. Então a gente tem aí português, inglês e um campo de pesquisa para buscar termos, nomes ou frases dentro do site. Clicando aqui nesse Disrupt, ele leva para uma página específica que fala só sobre o Disrupt, que deve ser alguma coisa relacionada a como eles atuam de forma disruptiva no mercado aí de direito, de advocacia. Então depois a gente pode voltar aqui e dar uma olhada com mais calma. Prosseguindo, o que a gente vê é uma capa Hero na nossa primeira seção abaixo do menu. Então nessa capa Hero a gente tem os pontinhos de navegação, clicando nos pontinhos a gente consegue mudar os slides. E a gente tem aqui aparentemente um link em cima de cada uma dessas imagens. Então se você reparar, a setinha do mouse está com um dedinho, né? Então se a gente clicar em cima, ele vai abrir. Vamos ver o que cada uma delas fala pra gente. NFT, Advocast, Angela Signashi, nossa nova sócia, inteligência artificial, boas práticas de inteligência artificial, e o Disrupt, que a gente havia visto aqui. Então vamos lá. Clicando aqui na nossa primeira página, que é sobre NFT, ele vai abrir aqui um artigo, parece ser uma publicação, então isso aqui aparentemente é uma publicação do sistema de blog deles, onde a gente tem título, data da publicação, um texto falando um pouco mais sobre isso, um mock-up, né, mostrando aqui um processadorzinho escrito NFT. Se você não conhece ainda o NFT, Non-Fungible Token, ele é um sistema que utiliza blockchain para estar registrando ativos aí que podem ser vendidos na internet. Então, isso aqui tem relação aí com cripto, apesar de não ser uma cripto, ele tem relação aí com o mesmo sistema que permite que as criptos existam, tá? Então, que é a blockchain. Na nossa lateral direita, a gente vê aqui que ele tem alguns menus, então, áreas relacionadas, isso aqui são tags, isso aqui aparentemente são tags. Na parte de baixo, advogados relacionados, a gente tem o nome de vários advogados aqui que atuam provavelmente nessa área aí de ativos digitais. E embaixo a gente tem um campo de captura de e-mail. Então, essa página aqui está sendo utilizada como landing page, onde a pessoa pode estar preenchendo o nome dela, o e-mail, o cargo, a empresa e marcando as áreas de interesse para estar podendo baixar um e-book que fala sobre as NFTs. Finalizando o site aqui, a gente observa um rodapé com as informações de cada uma das empresas, cada uma das sedes deles, né? Então São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Nova York, informações de contato. Aqui embaixo temos duas redes sociais, então Facebook, LinkedIn, vamos abrir elas aqui para ver como é que está estruturado, e um outro botão, Fale Conosco. No Facebook deles, a gente observa que eles têm uma publicação fixada, no dia 7 de março, que foi publicado dia 7 de março, e a gente vê que essa rede social está ativa, então ela recebeu a última publicação deles ontem. No LinkedIn, a gente vê que ele também existe, tem as informações, está configurado e também está recebendo publicações. Então, a gente tem essa primeira publicação aqui, aparentemente foi há 3 dias, e na sequência a gente tem uma mais recente aqui, que foi há 1 dia atrás. Lá no nosso botão de contato, esse aqui, ele leva para uma página onde ele tem uma capa Hero, que não foi aproveitada nesse caso, e um formulário de preenchimento de dados aqui para você encaminhar. Mesma coisa do outro site, esse tipo de formulário aqui não é o mais recomendado, apesar dele ter uma camada mais de segurança, então ele tem um reCAPTCHA, né? Isso aqui ajuda bastante a evitar ataques, mas também não garante quando a gente usa um formulário aí que é feito por plugins, tá? O mais recomendado é o Google Forms.
e a página finaliza com o rodapé. Botão lateral, leva lá para cima e vamos à nossa próxima página aqui do menu. Então, por que ele parou de... sumiu aqui as nossas bolinhas? Vamos atualizar para a gente vê-las de novo. Ah, não, sou eu que estou na página errada. Então, a gente passou aqui do NFT, fomos aqui para o nosso próximo LGPD nos tributos, que leva a gente para uma página que tem inicialmente uma capa, seguida de título. Isso aqui é um post, então no caso, né, ele tem data de publicação. Isso aqui é uma publicação feita dentro do sistema de blog deles, que tem um texto e que leva para um podcast. Então a pessoa pode estar escutando aí dentro do Spotify as informações relacionadas a essa publicação. E no final da publicação, rodapé. Vamos à próxima. Nossa próxima página aqui vai ser essa, onde fala da Ângela Signassi, que é a nova sócia aí da Demarest. Então, nessa página a gente observa uma capa que também não está sendo aproveitada, está sem imagem, está só com fundo. E na sequência é uma publicação também. Então a gente tem o título, tem a data da publicação. Então isso aqui também foi feito dentro do sistema de blog deles. Entra com uma imagem mostrando a cara da Ângela, uma frase aqui que provavelmente foi dita pela própria Ângela, entrou como uma espécie de depoimento. E depois um texto contando um pouquinho da história dela dentro da empresa. Finaliza a página com um rodapé. Aviso de cookies, fecha e vamos à próxima. Na nossa próxima página, o que a gente tem aqui é: conheça o guia de boas práticas de inteligência artificial e inteligência artificial. E nessa página, o que a gente pode ver é que ela é uma landing page. Então ele joga para uma landing page. O que é uma landing page, pessoal? Landing page é uma página construída com o único objetivo de capturar e-mails, certo? Então, com esses e-mails que são capturados por essa página, a gente consegue ter uma assertividade muito grande com relação ao público-alvo, porque a pessoa que vai lá e preenche as informações e coloca o e-mail é uma pessoa que normalmente ela está interessada. E aí, dentro desse interesse, a gente tem os leads quentes e os leads frios. O lead quente é o cara que colocou as informações dele, preencheu o formulário e ele está pronto para comprar um curso online, um PDF, ou seja lá o que essa empresa esteja oferecendo para vender para ele. E o lead frio é aquele que tem o interesse, mas que ainda não tomou a decisão de compra. Então ele precisa ser um pouco mais trabalhado para que ele se converta em uma venda real. Voltando aqui para a nossa landing page da Demarest, o que a gente tem na primeira parte é um título grande, do lado uma imagem. Você pode observar que aqui as bordas estão arredondadas, tá? Isso aqui é um efeito que a gente coloca dentro do próprio site. A imagem não precisa ser cortada para ficar desse jeito. E o primeiro call to action, baixe agora. A gente clicando aqui, ele rola a página lá para baixo, no sistema de ancoragem, ele pula aqui essa seção, joga lá para baixo. E voltando aqui para o nosso primeiro call to action, a gente tem a segunda seção da página. Então aqui a gente tem texto, algumas informações, ícones personalizados, imagens que fazem referência à inteligência artificial, a dados e informações. E lá no final a gente tem a nossa captura de leads em si, né? O nosso plugin aqui que está sendo utilizado para capturar os leads do lado de um texto. E lá embaixo, para finalizar, a gente vê que o rodapé deles está em formato diferente. Então aqui eles colocaram uma informação a mais, o Instagram deles, que não estava nas outras páginas. Isso aqui, ó, não é uma prática muito recomendada dentro de landing page. Por quê? Porque isso aqui é uma porta de saída. E uma das coisas que caracterizam uma landing page é que ela não tem nenhuma porta de saída. Ou seja, se você reparar, ela não tem capa com logo, então aquela logo não leva para home, não tem nenhum dos botões do menu. E tudo isso é feito propositalmente para que a pessoa leia a página inteira até o final, sem sair dela, e no final realize a ação que a gente gostaria que ela realizasse. Tá? Então vamos ver aqui como é que está o Instagram deles. Aqui a gente pode ver que o Instagram existe. Tem algumas configurações, ele está bonitinho.
Agora, o que a gente talvez não consiga ver é a data de publicação, né? Porque a gente precisa estar logado. Mas ele está recebendo conteúdo. É isso que importa. Outra coisa aqui que a gente pode ver, ó, muitas empresas que têm site próprio utilizam o Linktree. Isso aqui é um desperdício de recurso, ao meu ver, né? Porque o Linktree ele é um sistema gratuito que ele dá esse layout basicão pra gente, né? Agora, dentro do site, a gente consegue construir uma página inteira para funcionar exatamente igual ao Linktree, só que de forma muito mais personalizada. Então, a gente consegue estar colocando não apenas botões, mas também vídeos, logo 3D ou qualquer outro tipo de mídia que a gente queira, num layout muito mais atraente e que converte muito mais. Então, Linktree é para quem não sabe mexer em computador, para quem não entende muito de site, tá? E quer ter uns links associados na sua página. Não é o sistema mais recomendado. Se você tem um site, use seu próprio site para fazer isso. Vai te dar muito mais resultado. Beleza. Então vamos fechar aqui e vamos voltar lá para a nossa página inicial para partir para a nossa última seção, última imagem aqui do carrossel da capa. Então, a nossa última página do carrossel da capa é esse Disrupt, que vai levar para cá. Então, o que a gente observa aqui? Que eles têm uma capa que também não está sendo bem aproveitada, tem só uma imagenzinha sem informação. Assim como todas as outras, é uma publicação do blog, então a gente tem aqui a data da publicação, título, texto e na sequência um vídeo que fala um pouco mais sobre como o mundo está passando por um processo disruptivo e como a empresa deles aí tem auxiliado nisso ou participado disso de alguma forma. Por último, para finalizar a página, rodapé. Agora retornando aqui para a página inicial, que a gente observa na segunda seção, abaixo da capa Hero, a seção História, né, falando sobre nós. Então, aqui conta um pouco da história do escritório. A gente tem um botãozinho de mais, que vai levar a gente para algum outro lugar, vamos ver. Ele leva para uma outra página, que tem a história um pouco mais detalhada. E tem também uma imagem aí do fundador ou de um dos sócios da empresa, provavelmente. Na lateral ele tem um menuzinho. Sempre que a gente vê esse mais, significa que ele vai dar mais opções para a gente. Então nesse menu aqui, olha que legal, ele está funcionando como uma espécie de sanfona. Então quando a gente clica, ele não joga para outra página, ele só abre a respectiva página, a respectiva informação na lateral, sem precisar carregar uma nova página, o que é muito bom, porque quanto menos páginas o nosso site tiver, melhor e mais eficiente ele fica para o usuário final navegar. Tá? Então isso aumenta o engajamento do público-alvo. A gente tem nossa abordagem internacional, fala um pouco sobre isso, coloca algumas logos, provavelmente esses aqui são alguns parceiros deles. Nosso escritório em Nova York, tem uma historinha aqui falando um pouco sobre o escritório deles lá. Prêmios e recomendações, então isso aqui a gente ainda não viu de forma explícita lá no site, mas deve aparecer em algum lugar, e ele segue a mesma estrutura dos outros. Então, ele tem aqui o selo, né, da premiação, quem que ofereceu a premiação e o que foi feito para receber essa premiação. A gente pode ver que eles têm bastante premiações aqui, desde 2015, aparentemente. Site finalizando com rodapé. Na sequência, a gente tem de impacto. Não sei o que eles quiseram dizer com esse de impacto, mas isso aqui aparentemente é um e-book. Vamos clicar nele, vamos ver para onde ele leva a gente. Essas logos aqui também são clicáveis. Vamos ver para onde elas levam. De raiz. Agora eu entendi. Esse D aqui é de Demarest. Então, Demarest impacto, Demarest mais, Demarest mulheres, Demarest raízes. Então vamos ver lá. Clicando ali na imagem do nosso PDF, ele abre para a gente um PDF dentro de um sistema de leitura em formato de revista. Olha só, isso aqui ficou bem bonito. Então eles têm uma espécie de revista digital que você pode ir navegando e lendo as informações.
Voltando aqui para nossa demais, esse demais aqui, ele joga para a página O Escritório, que a gente já havia visto. Clicando aqui no Demais Mulheres, ele também joga para a página Escritório. Então, aparentemente, todas aquelas logos ali jogam para a página O Escritório. Então, essas três imagens aqui jogam para a página O Escritório. Poderia ter sido um pouco melhor aproveitado, né, mostrando mais informações específicas sobre cada uma dessas frentes que eles estão mostrando aqui, mas foi estruturado dessa forma aí de jogar para a página O Escritório. Então, aqui a gente tem os mesmos botões, com exceção desse raízes tem, né, a gente viu aqui, raízes, mulheres, demais. Então, aqui ficou faltando Pro Bono e Ao Redor, que não tem logo. Todas elas jogando para a página do escritório. Na verdade, olha só o que eu acabei de descobrir. Quando a gente clica lá nas logos, ele joga para o escritório, mas quando a gente clica no menu, ele dá mais informações. Olha só. Então, essa imagem aqui poderia estar configurada para exibir essa informação em vez de jogar para outra página, né? Então, olha só. Demais, tem um textinho falando aí, Harvard Business Review 2016. Mulheres, textinho falando aí sobre essa área de atuação também. De Raízes. Na página de Raízes, além do texto, a gente tem um vídeo. Aparentemente isso aqui é uma live gravada, né? Bem longa aqui. 1h30 de live. Pro Bono, textinho. Ao Redor, textinho. Depois, certificação GPTW. Então isso aqui é alguma certificação de qualidade, alguma coisa desse gênero, né? Que dá mais credibilidade para a empresa. E depois, certificação GPTW Mulher, que segue a mesma linha, só que em outra área. Excelência jurídica. Beleza. Voltando lá para a nossa página inicial. O que a gente consegue observar aqui na nossa terceira seção é que eles colocaram dois campos, áreas de atuação, prática e industriais. Práticas e indústrias. Então, clicando no maisinho aqui, ele vai, ou na imagem, ele vai jogar a gente para uma nova página. Vamos ver onde ele joga a gente. Então, entrando aqui em práticas, o que a gente vê em primeiro lugar, a capa com um título, que a gente não viu em algumas outras páginas, né? Elas estavam sem título, só imagem. E ele entra na área de atuação. Então, para mim não ficou muito claro que esses botões aqui são referentes a serviços, né? Áreas de atuação, mas foi estruturado dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente vê embaixo do título é um PDF de download. Provavelmente a gente vai clicar aqui, ele vai jogar para aquela landing page que a gente já viu. Vamos ver aqui, ó. São dois links. Então o primeiro link está quebrado, era para ele jogar para um PDF com visualização do tipo revista, que nem aquele que a gente viu anteriormente. E o Leia aqui, ele está jogando para um link que está funcionando. Olha que legal. Então o primeiro link deles ali está quebrado, é algo que eles poderiam corrigir. O segundo está funcionando normal, é a revista em versão digital. Na sequência, a gente tem uma aba de busca, tem primeiro as categorias, né? Categoria prática, categoria indústria. Depois ele tem uma área de busca para a gente pesquisar por termos, ou frases, ou qualquer outra coisa em texto. E depois ele entra nas áreas de atuação de fato. Vamos ver onde ele leva a gente, clicando aqui dentro de cada um desses ícones. Na indústria, provavelmente vai seguir o mesmo padrão. Vou abrir um aqui e vamos ver. Então aqui, dentro de prática, o que a gente tem? Práticas ambientais. Tem um textinho e um PDF falando mais sobre o assunto, finalizando a página com
rodapé. Aqui na lateral a gente tem também dois botões, vamos ver o que é isso, os sócios e últimas notícias. O site está com um carregamento um pouco lento, então provavelmente é um sinal de que ele está pesado, talvez as imagens dele não estejam otimizadas, não tenha nenhuma configuração de carregamento de cache, então acaba deixando o site um pouquinho mais pesado. O que a gente pode observar aqui é que ele está num sistema de sanfona, então a gente clica no menos, no mais, ele mostra outras informações. Então os sócios ele vai jogar para páginas que falam sobre os sócios, e últimas notícias, as notícias mais recentes publicadas no sistema de blog deles. Prática bancária e financeira. É a mesma coisa, então tem um textinho, informações do lado, só que aqui ele mostra um sócio diferente, né? Engraçado isso aqui, mas deve ser um sócio relacionado a essa área de atuação específico, né? Provavelmente está categorizado dessa forma. Página finalizada com rodapé. Outra publicação ali dentro do serviço. Segue a mesma estrutura, os mesmos sócios. Então, nesses sócios aqui, agora para mim está ficando mais claro. Isso aqui são os advogados que atuam dentro dessa área. Notícias, rodapé. E aí aqui no agronegócio a gente já está pulando para essa seção de indústria aqui. Então, dentro de indústria, agronegócio, quando a gente abre uma página, ele vem para essa estrutura. Então, a gente tem a capa sem o título, né? O títulozinho é só essa categorização aqui. Texto, os advogados que atuam nessa área. Então, aqui, talvez sócios não seja a melhor frase, né? Para estar nessa aba. A gente tem um PDF para fazer download para a pessoa saber mais sobre o assunto. E rodapé. Agora vamos ver se esse PDF leva a gente para uma landing page ou se ele leva para a revista direto. Ele leva para a revista direto. Então aqui ele não tenta capturar lead, não tenta capturar e-mail e leva direto para o artigo no sistema aí de revista, né? Visualização em revista. Beleza. Continuando. A gente vai lá, nós vamos voltar aqui para a nossa página inicial e vamos para a nossa 1, 2, 3, quarta seção. Então, na nossa quarta seção, o que foi construído foi um sistema de busca e categorização, que nem a gente viu nos outros sites, e com um sistema de A a Z aí para você buscar pela primeira letra do nome do advogado. Depois, na nossa quinta seção, a gente tem a aba carreira, onde a gente tem um maisinho, que provavelmente vai jogar em outra página. Vamos observar aqui, isso mesmo. Então, dentro da página carreira, o que a gente observa é um texto, né? Capa, em primeiro lugar, capa, com o título por cima. Depois um textinho falando sobre a carreira dentro da empresa. Ícones que podem ser clicados, vamos ver o que eles vão mostrar pra gente. E mais um textinho embaixo. Então, clicando no ícone, ele também funciona como uma espécie de sanfona, ele só muda o textinho de baixo. Nessa página em específico, eu acho que ficaria, acredito eu que ficaria mais eficiente se tivesse tudo listado numa sequência, né? Em vez de colocar botão, porque isso aqui coloca uma ação a mais para o usuário fazer antes de chegar na ação que ele quer. Na lateral esquerda, a gente vê mais um menu igual aquele que a gente viu anteriormente. Então, clicando, ele mostra títulos e textos relacionados à categoria. Então, trilha de carreira, carreira internacional. Aqui ele fala um pouco mais sobre outros países, né, que eles atuam. Legal também. The Academy. The Academy. Demarest Academy. Demarest Futuro, entra com um vídeo. Engraçado que eles optaram por fazer o upload de todos os vídeos dele dentro do Vimeo, que é uma plataforma semelhante ao YouTube, só que com alguns diferenciais relacionados a conteúdos pagos, né? Ele te dá uma plataforma mais robusta, caso você queira disponibilizar conteúdos pagos. Então depois ele vem aqui com mais um texto. Continuando, em programa de trainee, texto,
uma imagem aqui, né? Então essa imagenzinha personalizada. Depois, café com oportunidades, texto falando sobre o café com oportunidades, e junte-se a nós. Colocando mais alguns textos, uma imagem semelhante àquela anterior, e um link para a página de oportunidades deles. Então, aqui ele fala para acessar o GUP, que provavelmente é um site de Demarest Group.io. Aqui já é um outro site, olha que legal, é um site deles mesmo, né, da própria Demarest, só que é outro domínio, então é outro site completamente construído do zero. Vamos ver ele com mais calma daqui a pouco. E ele colocou também aqui um outro link. Ou caso queira entrar em contato, clique aqui. Aí na aba de contato, aquele nosso velho formulário com uma camada de segurança aqui, Recaptcha. Agora vamos voltar lá para aquele outro domínio. Vamos ver o que eles têm aqui. Então nesse domínio aqui, que já é um outro site da própria Demarest, eles têm falando sobre as vagas, conhecer a empresa e um botão de fazer login. Então eles têm uma área de membros nesse site. Esse site, talvez seja por isso, né? Muito provavelmente é por isso que ele está sendo colocado num domínio diferente, porque ele tem uma área de login. Então isso aqui demanda uma atenção especial com relação à segurança, né? As camadas de segurança. Porque se não estiverem bem configuradas, se não tiverem com os sistemas adequados, elas podem ser invadidos, dados podem ser apagados, podem ser perdidos, ou algo relacionado a isso, ficarem indisponíveis. Então aqui a gente tem um aviso de cookies para aceitar. Na nossa primeira seção, abaixo do menu, a gente tem uma capa hero com o título. Nesse caso não está sendo usado o carrossel, então é uma imagem fixa. Aqui do lado a gente tem libras, né? Então isso aqui é legal porque trabalha na acessibilidade aí dos usuários, para quem não não escuta, né? E tem uma outra forma de estar navegando por meio da imagem e dessa mocinha aqui que está utilizando a língua de sinais. Muito legal. Seguindo, a gente vai para a nossa segunda sessão, onde ele fala um pouco sobre a empresa. Então, somos um dos maiores e mais admirados escritórios de advocacia do Brasil e da América Latina. Uma imagem com um botão de compartilhamento, então você pode compartilhar esse artigo no próprio Facebook ou no Twitter. Depois, na nossa terceira sessão, ele te convida a fazer parte e ele entra aí com um filtro para você ver as oportunidades que eles estão tendo atualmente. Então isso aqui é um sistema de divulgação de vagas. Em vez deles usarem um Cato da vida, um vagas.com ou outros sistemas de terceiro, eles têm um sistema próprio para divulgar as vagas, as oportunidades de emprego que eles estão abrindo. E lá no final do rodapé, a gente observa que ele tem uma estrutura completamente diferente dos outros rodapés que a gente viu, colocando só as 3 principais redes sociais deles, que são LinkedIn, Facebook e Instagram. Aqui do lado tem um botãozinho de interrogação, vamos ver o que ele faz pra gente. Aí ele joga para o sistema GUP. Então, aparentemente isso aqui é um sistema de terceiros incorporado ao site, né, por meio de plugin, provavelmente. Então essa é a forma que eles estão utilizando aí para divulgar as vagas deles. Muito legal. Retornando. Vamos voltar, aqui embaixo tem o botão com o sistema de ancoragem, que joga para cima. E vamos para a nossa página inicial de novo. Passando pela nossa seção carreira, a gente vem aqui em reconhecimentos, onde eles colocaram no sistema de carrossel todos aqueles prêmios que eles receberam, que a gente já analisou a página de prêmios. Clicando na setinha, ele vai movimentando e mostra pra gente outros. Não está habilitado aquele sistema de rolagem automática, que ele fica passando sozinho. Depois, a gente entra em de impacto, e aí a gente tem aquelas subcategorias que a gente também já olhou, funcionando no mesmo esquema, não roda sozinho, né? A gente precisa clicar aqui para ele passar. E, para finalizar, o blog deles. Então, notícias aqui, entra dentro do sistema de blogs, que se a gente clicar, a gente vai entrar naquele formato de artigo que a gente já viu. E para finalizar, rodapé. Certo?
Agora vamos às nossas outras páginas do menu. Provavelmente a gente já olhou todas elas, mas vamos abrir aqui uma por uma e ver se teve alguma que a gente ainda não analisou. Então, área de atuação, profissionais, carreira, notícias e disrupt, que a gente já viu. Então, na área de atuação, a gente também já viu, já passamos por aqui em outro momento. Profissionais, a gente tem aqui capa, título, filtro por nome e o nome de todos os profissionais. Essa página aqui a gente ainda não havia passado. Dá para ver que eles têm muitos advogados aí e colaboradores atuando na área. Não são só advogados, off counsel, consultor. E dentro dessa lista de funcionários, a gente pode observar também que ele tem um maisinho. Então isso aqui é o sistema de sanfona, que se a gente clicar, ele vai dar mais informações referente a esse advogado. Então, contencioso e arbitrário, então isso aqui é a área de atuação, cidade, telefone de contato e e-mail. Todos eles vão seguir algo semelhante. Então aqui agronegócio, automotiva, São Paulo, telefone e e-mail. Mesma coisa, área de atuação, cidade, telefone e e-mail. E também o vCard para você baixar o cartãozinho com as informações direto para onde você quiser, ou para o seu celular ou para o seu computador. E lá no final, rodapé, acabando aí com a estrutura da sessão. Na página carreira, a gente já passou e já analisou todos esses ícones, todos esses botões. Notícias, a gente também já passou, então aqui é o sistema de blogs. A gente não tinha entrado ainda nessa página específica, né? Então aqui a gente tem capa Hero sem título, aqui embaixo a gente tem título, categorias das publicações e as publicações em si com as datas de publicação. Eles têm aqui várias páginas, né? Vamos ver quantas páginas eles já têm de publicação. 19 páginas, então tem bastante conteúdo nesse site, o que ajuda bastante, né, no posicionamento orgânico da marca. Então, lembrando que a importância dessas publicações aqui serem realizadas com frequência é muito alta, caso você tenha interesse em aparecer nos primeiros resultados de busca orgânica no Google, Bing, Yandex, Baidu, DuckDuckGo. Apesar dos outros não serem tão usados, eles são importantes também porque eles ajudam o próprio Google a ranquear o seu site no sistema de posicionamento orgânico. Tá? Então, essa é a estrutura aqui do site da Demarest. Essa foi a análise dos 3 sites de advocacia que eu separei hoje e da estrutura que foi utilizada neles. Essa estrutura não é necessariamente uma regra, ela não precisa ser seguida à risca como esses sites fizeram, mas eles servem como direcionamento. E a partir do momento que você entende como são estruturadas as seções, os elementos e as partes do site, você consegue ter o poder de tomada de decisão relacionado ao que você gostaria de estar aproveitando ou não dentro do seu próprio site. E querendo fazer esse trabalho junto comigo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde você vai estar conhecendo a minha agência, que se chama Website Novo, e vai estar tendo a possibilidade de estar contratando um serviço aí de altíssima qualidade para colocar o seu diferencial competitivo à frente dos concorrentes. Beleza? Então, deixo aqui um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, ou se você simplesmente quer apoiar a iniciativa, deixa seu like, compartilha comigo seu comentário e clica no inscrever-se para você ficar por dentro das próximas atualizações. Beleza? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Meu nome é Carlos Stringhetti e conte comigo para te ajudar nessa jornada. Um grande abraço, até logo!